Vamos falar sobre que não adianta fuçar no inconsciente aí de algumas maneiras, tá bom? Então, tendo um inconsciente cognitivo, né, que eu expliquei aqui, né? Então, tendo um inconsciente cognitivo como referência, se torna então inviável tentar fuçar de maneira assim agressiva, vamos colocar dessa maneira, né? De maneira louca, fuçar loucamente para encontrar o que está por trás de cada esquema mal adaptativo de funcionamento ali do paciente. Como nós estamos falando de processos inconscientes, de coisas que nós não temos um fácil acesso àquela informação, né? É muito complicado a gente tentar forçar o paciente a descobrir esse processamento inconsciente de cara. Forçar o paciente a descobrir isso de uma forma muito rápida, sem estar preparado para isso, de certo modo. Então, estar fissurado para encontrar a resposta pode, querendo ou não, estimular alguns pacientes a se fecharem nesse processo e terem ainda mais dificuldade para descobrir os seus processos. Então, é uma coisa, né, que o paciente vai estar ali, e aí você vai ficar tentando buscar, mas o que você pensou? Mas qual que é a crença? Qual que é a crença? O porquê? Que crença? Não sei o que. Fica fuçando, fica tentando entrar de forma forçada nesse inconsciente no seu paciente. Isso pode, na realidade, influenciar, fazer com que ele se feche ainda mais e você tenha maior dificuldade. Você e ele têm ainda mais, uma maior dificuldade para acessar essas informações. Então, tendo esse entendimento do como é o inconsciente cognitivo, que são esses processos aí mentais inconscientes, né, de certo modo, então a gente tem que tomar o cuidado de tentar fazer as coisas de forma forçada, tá? É importante que a gente entenda também que cada paciente tem um processo e a sua também individualidade cognitiva. Então, cada paciente tem um processo e cada paciente tem a sua individualidade cognitiva. Então, se a gente ficar tentando forçar muito isso, vai dar problema. Em muitos casos, isso vai dar problema. A gente precisa entender que cada paciente tem o seu tempo. E o paciente mostrar esse processo, esse processamento, ele conseguir identificar esse processamento, esse funcionamento dele, pode levar um tempo. E está tudo bem. Tá tudo bem. A gente não precisa correr com as coisas. A gente não precisa ter acesso a essas informações de cara. A gente não precisa ter acesso às informações imediatamente porque precisa ser em 10 sessões. Não precisa fazer isso. Tá? Não precisa se desesperar. Então a gente vai trabalhar, então, com os processos, a gente vai começar a trabalhar com os processos conscientes do paciente, tá? Com seus pensamentos, com as suas emoções, com seus comportamentos, tá? Então a gente vai trabalhar com seus processos conscientes. Nós vamos focar então no básico. É isso que eu falo para todo mundo, para todos os meus alunos, para todos os meus seguidores. Foque no básico. Entenda que cada paciente tem o seu tempo, cada paciente tem a sua individualidade cognitiva. Então nós vamos focar no básico, que é basicamente o modelo cognitivo. Que isso já não é tão simples. Às vezes alguns pensamentos automáticos, por exemplo, estão no subconsciente. Vamos colocar assim. Que precisam de um pouquinho já de força para serem identificados. Tá? Então nós vamos nos focar no básico para ajudar o paciente nas primeiras sessões. E conforme nós vamos trabalhando, aí os seus processos inconscientes vão aparecendo naturalmente. Então, conforme a gente trabalha com os processos conscientes do paciente, as coisas que nós temos ali acesso de forma mais fácil, vamos colocar assim, que é o básico, que é o modelo cognitivo da terapia cognitivo-comportamental, conforme a gente vai trabalhando com esses processos, a Vanessa até coloca aqui, ó, o básico bem feito, exatamente. Conforme a gente vai trabalhando com esse básico do paciente, com esses processos conscientes dele, os processos inconscientes vão aparecendo naturalmente. Basta estarmos preparados para realizar as intervenções necessárias com uma flecha descendente, que é uma aula que eu até falei aí anteriormente, teve uma aula que eu fiz aí anteriormente sobre a flecha descendente. Como assim, né? Trabalhando com os processos conscientes, isso vai ajudar. Quando eu consigo ajudar o paciente a identificar os seus pensamentos automáticos, a responder esses pensamentos automáticos, e ele notar
que esses pensamentos não são fatos, eventualmente a gente vai dar de frente, dar de cara com algumas crenças dele sobre o que aquele pensamento realmente significa. Ao mesmo tempo, quando a gente está trabalhando com os comportamentos do paciente, quando a gente mostra para ele que se comportar de tal maneira, de maneira X, é prejudicial a ele, a gente vai buscar entender os motivos que mantêm ele nesse comportamento X negativo. Esses motivos vão deixar a gente mais próximo dos processos inconscientes dele. Novamente, também, quando a gente estiver colocando em prática novos comportamentos mais saudáveis, também, vamos ter alguns obstáculos, algumas coisas que vão impedir, que vão dificultar o paciente de colocar aquilo em prática. E, novamente, isso também é uma coisa que a gente vai estar mais próximo aí para entender o seu funcionamento inconsciente. O que está por trás dos seus obstáculos, o que está por trás das suas dúvidas, o que está por trás aí das vantagens, por exemplo, de ter um comportamento disfuncional. Tá? Então, depois que nós formamos aí o nosso esquema de funcionamento, esquemas que com a prática vão se tornar processos inconscientes, nós vamos flexibilizando e diminuindo o impacto dos processos inconscientes negativos. Então, nós vamos trabalhando ali com o paciente naquelas questões conscientes, nos processos conscientes que nós temos, e conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai formar novos esquemas de funcionamento mais positivos, mais saudáveis. E conforme ele vai praticando esses novos esquemas de funcionamento, esses esquemas começam a funcionar, a ter processos mais inconscientes. Começam processos mais conscientes, depois se tornam mais inconscientes. Conforme isso vai acontecendo, a gente vai então flexibilizando ou diminuindo o impacto dos processos inconscientes negativos que geram processos conscientes negativos também. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.